Nós vamos retomar o texto de João, capítulo 12, numa sessão curta, porém muito complexa. João 12, dos versos 27 até o verso 33. João 12, 27 a 33. Diz a palavra do Senhor. Agora a minha alma está perturbada. E que direi eu? Pai, salva-me desta hora. Mas para isto vim a esta hora. Pai, glorifica o teu nome. Então veio uma voz do céu que dizia: já o tenho glorificado, e outra vez o glorificarei. Ora, a multidão que ali estava e que a ouvira dizia que havia sido um trovão. Outros diziam: um anjo lhe falou. Respondeu Jesus e disse: não veio esta voz por amor de mim, mas por amor de vós. Agora é o juízo deste mundo. Agora será expulso o príncipe deste mundo. E eu, quando for levantado da terra, todos atrairei a mim. E dizia isto, significando de que morte havia de morrer. Amém. Vamos orar ao Senhor. Senhor, textos aparentemente fáceis, muitas vezes, Senhor Deus, na exposição revelam a complexidade, Senhor Deus, da Tua revelação, porque ao estudarmos, Senhor Deus, aprofundadamente, percebemos, Senhor Deus, como é um poço sem fim de sabedoria a Tua palavra. E às vezes, Senhor Deus, textos que parecem enigmáticos, Senhor Deus, difíceis de compreender, podem se tornar claros e simples de serem compreendidos, Senhor Deus, à luz da Tua revelação pelo Teu Espírito. Dá-nos essa noite, Senhor Deus, o mesmo que o salmista pediu no Salmo 119. Desvenda os nossos olhos, para que nós possamos enxergar as maravilhas da Tua lei. E a lei sendo revelada, aponte para Cristo, e Cristo seja exaltado no nosso meio. Usa-me, Senhor, para esta nobre e grandiosa finalidade desta noite. E prepara o coração dos teus filhos para receber a tua palavra. E daqueles que não te conhecem, para que passem a te conhecer, se forem os teus eleitos. É o que nós te pedimos em Cristo, nosso Senhor. Amém. A vida humana como um todo, ela é feita de altos e baixos. A instabilidade é uma das nossas maiores certezas. Dificilmente alguém vive uma vida tranquila sempre. A nossa certeza, na verdade, é que um momento nós estejamos melhores, outros nós nem estejamos tão bem assim. E mais do que isso, é quase certo que depois de grandes vitórias virão grandes dificuldades, quase que simultaneamente. Você pode lembrar a situação do apóstolo Paulo, depois de subir até o terceiro céu, em seguida tinha um espinho na sua carne. Depois de grandes vitórias, grandes lutas. Essa é a história de muitos irmãos, essa certamente pode ser a tua história, você pode se identificar com o que eu estou falando aqui, seja no sentido geral da tua história, da tua vida, ou seja em sentidos particulares, em situações específicas, onde você foi elevado até o terceiro céu da tua vida, com muitas glórias sendo manifestadas por Deus, e em seguida uma grande dificuldade se abateu. É assim que o Senhor trabalha conosco. É o balanço da redenção. É o pêndulo divino que vai para um lado e para o outro. Mas sempre equilibra a nossa vida entre lutas e vitórias. Lutas e vitórias sempre nos acompanham. Por outro lado, irmãos, o que pode nos confortar é saber que o nosso Senhor Jesus Cristo, Ele mesmo se identificou com as nossas dores. Ele mesmo, por ser homem,
passa por situações muito semelhantes às nossas, para que nós possamos aprender dele e para que ele possa, nas nossas lutas, se identificar com a nossa dor, como diz o autor da carta aos Hebreus. Quando nós pedimos algo a Cristo nas nossas dificuldades, ele pode se apiedar de nós, porque ele passou por lutas semelhantes. E por que eu estou dizendo isso? Porque o início dessa sessão que nós acabamos de ler é muito perturbador. Quando o Senhor diz, no verso 27, agora a minha alma está perturbada, agora, quando é agora? Ele tinha acabado de falar com seus discípulos, reanimando-os para as lutas, encorajando-os para as dificuldades. Ele havia dito, veja na sua Bíblia, a partir do verso 24, na verdade vos digo que se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só, mas se morrer dá muito fruto. Quem ama a sua vida, perdê-la-á, e quem neste mundo odeia a sua vida, guarda-la para a vida eterna. Se alguém me serve, siga-me, e onde eu estiver, ali estará também o meu servo. E se alguém me servir, meu Pai o honrará. Agora a minha alma está perturbada. Como é que você vai entender isso? O Senhor olha para os seus discípulos e diz, se o grão de trigo não morrer, não dá fruto. Morram para si mesmo, para que vocês possam dar frutos para o reino de Deus. Ele diz, quem guarda a sua vida vai perder, mas quem perder a sua vida por minha causa, guardá-la para a vida eterna. Sirvam-me. Essas foram as palavras que o mestre diz para os seus discípulos. E em seguida ele diz, minha alma está perturbada. Como é que eu vou confiar nas tuas palavras, Senhor? Se o Senhor, ao me encorajar, o Senhor mesmo diz que está com a alma perturbada. Como confiar, como um filho confia no seu pai medroso? Como uma população vai se sentir protegida com um exército de pessoas que temem os seus inimigos? Mas não é assim que nós devemos nos aproximar desse texto. Não é colocando dificuldades no texto, procurando, de algum modo, contradições no texto. Nós, como crentes que somos, sempre nos aproximamos do texto divino com respeito e com uma certeza: a Bíblia não se contradiz. Se Cristo disse que nós devemos servi-lo, morrer para nós mesmos, e morrer no sentido de dar frutos, eu não posso achar que a alma dele estava perturbada a um ponto de paralisá-lo. Então, como eu devo interpretar esse texto? À luz da natureza de Cristo, da dupla natureza de Cristo. Ele fala, encorajando os seus discípulos para dizer, vocês precisam morrer. E depois de falar isso, ele lembra-se que ele está se aproximando, ele próprio, da morte. E que a morte dele será a mais dolorosa de todas as mortes. Mas ele não está dizendo que não irá para a morte, ele está dizendo que vai ser muito difícil. E que a alma dele se perturba muito, porque ele sabe o que vai acontecer. O maior problema de Cristo não era a morte em si. Porque nos capítulos anteriores, ele enfrentou a morte diante de Lázaro. Ora, irmãos, vocês não estão também lembrados, se é para fazer aqui uma referência a textos anteriores, o que ele fez na situação de Lázaro? Como, né, ele partiu para cima do grande inimigo, que é a morte. Estando 4 dias já morto, a sua irmã disse, Senhor, não adianta, já cheira mal. E ele passa por Marta, depois passa por Maria, e diz onde ele está enterrado, e aponta um lugar, e ele diz, tirem a pedra, e ele tira, e o texto ele vai sendo traçado ali como que um cavalo
passando por cima dos seus obstáculos e buscando o inimigo. Esse é Cristo diante da morte. Então ele não teme a morte. O problema de Cristo não é medo de morrer, porque ele foi diante de Lázaro, enfrentou a morte e venceu a morte, porque Lázaro saiu da morte para a vida. Então, o que é que perturba tanto a alma de Cristo aqui? É porque ele sabe que ele vai ter que enfrentar o maior desespero que um homem precisa enfrentar, que é estar longe do seu Criador, longe do seu Senhor. A natureza humana de Cristo está clamando aqui. Veja, o Evangelho de João é o Evangelho que majoritariamente nos apresenta Cristo como sendo Deus. Ele já começa assim. Lá na semente do Evangelho, que é João capítulo 1, alguns comentaristas chamam de sementeira do Evangelho de João. Ele diz, no princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Ponto final. Ele é Deus. Mas ele não é só Deus, ele é homem. Então aqui ele se identifica na natureza humana, a alma dele se perturba, porque ele vai estar longe do seu Pai. Essa era a grande perturbação do Senhor. Foi essa perturbação que o fez suar sangue no Getsêmani. Ele chamou os seus discípulos, os seus amigos e disse, fiquem comigo, não durmam, orem. E os seus discípulos, enquanto estavam dormindo, ele suava sangue, orando, angustiado, com a alma perturbada, não porque ele teria que simplesmente enfrentar a morte, porque ele tinha que carregar sobre si os nossos pecados e ele estaria separado do seu Pai e ouviria do seu Pai o desprezo. E teve que dizer, Deus meu, por que me desamparaste? Esta foi a agonia da alma de Cristo. Nós devemos olhar, irmãos, para a morte de uma outra perspectiva. A morte não é o pior. A morte, nessa perspectiva, nem é ruim. Porque é a passagem para a vida eterna. Nem é ruim. Mas o ser separado de Deus, aí sim. Então a tua morte pode ser a melhor das coisas que poderia acontecer na tua vida e pode ser a pior. Depende se isso vai te aproximar ou te distanciar de Deus. Pelo que tua alma fica perturbada? Os homens se perturbam com tantas coisas, irmãos. Se perturbam porque perderam o emprego. Se perturbam porque o emprego não é tão bom quanto eles queriam. Se perturbam porque os filhos dão trabalho. Se perturbam porque o marido não é o que eles queriam. Se perturbam todo o tempo todo, com tudo que tem. Mas não se perturbam com aquilo que deveria realmente perturbar a nossa alma, a possibilidade de sermos distanciados do nosso Senhor. Porque esta é uma possibilidade. E todos os crentes devem considerá-la, especialmente quando estão em pecado. Não se engane, meu irmão. Não se engane. Sempre que você está vivendo uma vida de pecado, recorrente, sistemático, você não tem motivo nenhum para dizer, irei morar com o Senhor eternamente. Isso deveria perturbar a tua alma, mas as pessoas vivem tranquilamente, mesmo no pecado. E o pecado vai causar exatamente o mesmo resultado que causou aqui na alma de Cristo. Perturbação. Porque você vai ficar longe do teu Criador. Mas sabe o que é melhor, irmãos? O mesmo que disse, minha alma está perturbada. Veja o que é que ele diz. 2 capítulos adiante, capítulo 14, verso 1. Não se turbe o vosso coração. Credes em mim, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas, se não fosse assim eu vou-lo teria dito, vou preparar-vos lugar.
Ele diz: minha alma está perturbada. Aí ele olha para os seus discípulos e diz: não se perturbem. Não se turbe o vosso coração. Eu vou preparar lugar para vocês. Então o que Cristo está dizendo aqui é o seguinte: a minha alma foi perturbada para que a tua alma tenha paz. Eu tive angústias na alma para que a tua alma viva em paz. O que é que perturba ainda a tua vida? Como é que essas coisas desse mundo podem nos perturbar tanto assim? E é fato que em alguma medida elas vão perturbar. Mas não podem perturbar numa medida como esta. O que deve perturbar de fato a alma do crente é a possibilidade de estar longe do seu Senhor. Mas imediatamente vem a certeza: se eu creio em Deus, por meio de Cristo, eu não posso ter minha alma perturbada. Não se turbe o vosso coração. Ele disse na cruz do Calvário: Deus meu, por que me desamparaste? Para que jamais você e eu tenhamos que dizer as mesmas palavras. Ele teve a alma perturbada para que eu nunca tenha a minha alma perturbada. Então, é verdade que depois de grandes lutas podem vir grandes vitórias, podem vir grandes lutas. É claro que é verdade, mas isso não pode perturbar o nosso coração. Porque a minha alma está guardada em Cristo. Então há uma certa perturbação de vida, mas não da alma. A alma permanece serena, porque ela não vai se turbar se crer no Senhor. Ele está preparando o lugar. Este não é o nosso lugar, esta não é a nossa morada, este não é o teu emprego, esta não é simplesmente a tua angústia. Tudo isso está sendo resolvido no lugar que Ele está preparando. Não se turbe o vosso coração. Então, voltando lá para João, capítulo 12, ele diz: agora minha alma está perturbada, e que direi eu? Isso aqui é a reflexão, é Cristo falando a respeito de como ele refletia. Que direi eu? Dúvidas pairam no coração de Deus? O que é que eu vou dizer nessa hora? Mas Deus não é perfeito? Ele não sabe todas as coisas? Ele não deveria ter a resposta certa na boca, na ponta da língua? Ele é homem. Que direi eu, a alma perturbada, o que eu vou dizer? Veja o que ele diz em seguida: Pai, salva-me desta hora. A alma perturbada quer dizer isso: Senhor, salva-me. Ele disse na sua oração: Senhor, se for possível, passa de mim este cálice. Porque se não fosse assim, irmãos, então Cristo não era homem. A alma humana, ela sofre das limitações de um homem, dos temores humanos. Quando alguém, e aí isso é típico de um liberal, né? Olha para um texto desse e começa a impor dificuldades, limitações, contradições. É pura má vontade, irmãos. Porque se fosse apresentado para esta mesma pessoa que conhece alguma coisa de teologia, mas nega Cristo, se fosse apresentado para ela um ser perfeito aqui no sentido de que ele está pronto para ir para a morte e nada o perturba, eles também diriam: como é que esse homem, essa pessoa se diz homem e não se perturba a alma? Ou seja, eles encontrariam uma outra dificuldade, e esta sim seria válida, porque o Redentor precisa ser Deus e homem, e se é homem, a alma dele tem temores. A nossa alma tem temores. Mas uma coisa só deveria perturbar verdadeiramente a nossa alma: o temor de estar longe do Senhor.
Pai, salva-me desta hora, mas para isto vim a esta hora. Que direi eu? Matthew Henry diz assim: isso nos ensina a refletir antes de falar. O homem deveria pensar antes de falar, para não falar bobagem diante do Senhor. Cuidado, irmãos. Na hora da alma angustiada, sai reclamando de tudo, colocando defeito em tudo, reclamando de Deus em tudo. Ponha freio na tua língua. Até os cavalos têm freio nas suas bocas, mas os homens não têm freios nas suas línguas. Muito cuidado com reclamação. Porque o Senhor, na hora que ia falar, ele disse: que direi agora? Você acha que Cristo tinha alguma dúvida do que ia dizer? Mas ele está nos ensinando como falar. O mestre está ensinando como agir em situações de crise. Antes de falar, eu deveria pensar: que direi eu? E aí eu relato o fato. O fato é: Senhor, se fosse possível, eu queria que tu me livraste desta hora. Livrar da hora não é Cristo pedindo para que ele fosse retirado da cruz, porque isso seria uma loucura. Não pense isso, irmãos. Em momento nenhum passou isso pela mente do Senhor, de dizer: não quero ir para a cruz. Porque um dia um dos seus apóstolos veio dizer isso: Senhor, tem piedade de ti. Ele disse: arreda-te de mim, Satanás. Então não era isso que Cristo pensava. Não é que ele não queria ir para a cruz, é porque ele queria ser preservado das angústias da cruz, de estar longe do seu Pai. É só isso. A cruz em momento nenhum estava em questão, mas as angústias da alma. É por isso que a alma dele está perturbada. Não o corpo. O corpo está pronto para ser entregue. Nós invertemos o jogo. Nós invertemos o nosso jogo. A gente diz: nossa alma está pronta para o Senhor, mas o nosso corpo não se deixa levar. Os pecados, irmãos, que estão nos afundando no corpo. Pecados tratados hoje pela manhã, na escola dominical. Pecados que são consumados no corpo. Nós nos enraizamos nosso corpo nesse mundo. E nós temos a tendência sempre de pensar todas as coisas como se a realização estivesse nesse mundo, no mundo material, onde tudo vai ser aqui. O meu futuro é terminar os meus estudos e ganhar muito dinheiro e formar uma família e ter filhos e depois ter netos e depois envelhecer. Aí a pergunta: e depois? E depois? E depois? Toda a história da nossa vida se resume a esse mundo. Se for assim, nós estamos perdidos, irmãos. Nós estamos perdidos. O Senhor diz: esta hora é a minha missão. Eu vim para esta hora. Que hora ele está se referindo? A hora da sua morte. Eu vim para fazer a tua vontade. Salva-me, Senhor, das angústias dessa hora. Não do fato que eu tenho que consumar na cruz. E aí no verso 28 diz: Pai, glorifica o teu nome. Então veio uma voz do céu que dizia: já o tenho glorificado e outra vez eu glorificarei. Esse é um momento de profunda humilhação do Senhor, diz João Calvino. Profunda humilhação. Alma perturbada, reflexão sobre o que vai dizer, para não dizer algo que venha a ser contrário à lei de Deus, angústias, muita perturbação em Cristo. Ele diz: Pai, glorifica o teu nome. Que humilhação do Senhor. Aquele que habitava em glória eterna,
que era exaltado no meio dos anjos, serafins e querubins, perturbado de alma por conta do nosso pecado. Foi você que fez Cristo ser perturbado assim. Nós, muitas vezes, irmãos, nos sentimos mal porque fizemos alguém ficar perturbado. Uma palavra que dizemos que acabou a pessoa se sentindo ferida, constrangida. A gente sai daquele lugar, na hora a gente nem pensou direito, a gente volta para casa e diz, rapaz, não devia ter dito aquilo. Não devia ter dito daquela forma. E a gente se sente mal. Como é que eu fiz isso com meu irmão, pessoa querida? Eu vou lá pedir perdão. Você fez Cristo ser perturbado. O nosso Redentor foi perturbado por conta do nosso pecado. Ele diz, mas a minha missão é glorificar o Pai. Pai, glorifica o teu nome. Ou seja, toda a minha perturbação, Senhor, é para te servir. Eu humilho a minha carne, eu esmago os meus ossos para te servir. Davi, que era um homem segundo o coração de Deus, ele disse, eu sinto o peso da tua mão que está esmagando os meus ossos por conta do meu pecado. Cristo não diz isso. Ele diz, Senhor, glorifica o teu nome no meio da minha perturbação, mas não por conta do meu pecado, por conta do pecado deles. Que a minha alma seja perturbada para que a alma deles não seja, porque eu suporto, Senhor. É isso que Cristo está dizendo. Glorifica o teu nome, eu suporto a carga, pode mandar. Você tem noção do que Cristo está fazendo aqui? No auge da nossa perturbação, sabe o que a gente faz? A gente foge. A gente corre. A gente muda o discurso. Cristo disse, eu estou com a minha alma perturbada. Glorifica o teu nome. Ou seja, Senhor, faz aquilo pelo qual eu vim aqui para esta terra. E aí vem a voz do Senhor e diz, já o tenho glorificado. Isso é fantástico, irmãos. É como se Cristo já tivesse morrido e ressuscitado. Já fiz. Sabe por que ele foi glorificado? Porque está no passado aqui. É tanta certeza que ele vai cumprir a vontade do Pai, que o Pai diz, não se preocupe, meu filho. Você já me glorificou. Você é obediente. Você vai fazer. Mistura aqui, né? Eternidade, tempo. Na eternidade, tudo está consumado. Então o Pai olha da eternidade e diz assim, meu filho, fica tranquilo, você já me glorificou, porque ele olha da eternidade. Mas para que os homens que olham aqui, no tempo e no espaço, pudessem entender, ele diz, ainda serei glorificado. No tempo não tinha acontecido, mas na eternidade estava tudo pronto. Fica tranquilo, Senhor. A voz de Deus Pai falando com a voz de Deus Filho. Que conversa maravilhosa diante de uma multidão. Observe, o texto diz isso, verso 29, leiamos. Ora, a multidão que ali estava e que a ouvira, dizia que havia sido um trovão. Outros diziam um anjo que lhe falou. Veja, como eu falei hoje pela manhã, a voz do Senhor é como voz de trovão. Então, quando eles ouviram, a multidão se dividiu. Uns disseram, não, isso aí era um trovão. Não era um gato, era um trovão. A voz do Senhor é como um trovão. Forte, poderosa, grave. Aí os outros disseram, não era um trovão, não. Era um anjo que falou. Mas ninguém conseguiu discernir a voz do Senhor. Que mundo miserável é esse, né, irmãos? Eles ouvem a voz de Deus e não conseguem discernir. Deus está falando todo o tempo. Muitos são convidados para vir à casa de Deus. Ouvem a voz do Senhor e saem daqui e dizem, que discurso bem feito.
Que igreja organizada. Como eles falam bem, como eles recebem bem, como isso, como aquilo. E eles se apegam em toda a estrutura de culto, de liturgia, de pregação, mas eles não discernem a voz de Deus. Que discurso duro, dizem outros. Para que tanto radicalismo? Porque eles acham que é a voz de um homem. Se eles discernissem que aqui está a voz de Deus, é o Criador falando por meio de um homem, eles diriam, não é um trovão, é o Senhor. Deus falou conosco. E aí talvez, irmãos, como Isaías dissesse, estou perdido. Todo sermão deveria acontecer isso. O pregador está ali expondo o texto e você deveria chegar nesta conclusão. Estou perdido. Cada vez mais. Até a hora que você diz assim, não tem escapatória para mim. Eu estou completamente perdido. E aí vem um anjo com a tenaz e diz, não se preocupe, eu vou te limpar. Isso é a estrutura de qualquer sermão bíblico. E essa deveria ser a reação de qualquer irmão que realmente está comprometido com a palavra que está sendo pregada. Mas nós não discernimos a voz do Senhor. E achamos que é um mero sermão a mais para o nosso histórico de muitos sermões, dos quais nós somos juízes, os quais nós avaliamos introdução, elucidação, as transições, a exegese, as aplicações. Hoje talvez não foi muito bom assim, hoje foi um pouco melhor. É a voz do Senhor que está falando contigo. É Deus. O que mais você pode aprender de sermão, de pregação é isso. Deus fala com o seu povo. Mas se você tem um coração duro, você vai dizer é um trovão, é um relâmpago, é um anjo, sei lá o quê. Respondeu Jesus no verso 30 e disse, não veio esta voz por amor de mim, mas por amor de vós. Deus não está falando comigo simplesmente só para dizer que eu glorifiquei. Ele sabe disso. Eu já falei isso aqui mais de uma vez. A Bíblia não é um compêndio de livros que falam o tanto de coisas que Deus sabe. Porque aí, se fosse assim, nos momentos em que Deus diz assim, eu me arrependo, eu não sabia, então você vai dizer que nesses momentos Deus não sabia de fato. A Bíblia não é um compêndio de livros para dizer tudo que Deus sabe, mas é um compêndio de livros para dizer o que eu preciso saber a respeito de Deus. É isso que a Bíblia é. Então Jesus está dizendo, não foi por mim, essa voz não falou para mim simplesmente por mim, eu já sei disso. Falou por amor de vós, ou seja, essa pregação é por amor de vós. Se você vira o rosto, se você faz pouco caso, problema teu. Foi por amor de você que o Senhor levantou o pregador. Se você não dá a mínima, é problema teu. Não é meu. Ele falou comigo durante a semana. Se você não quer ouvir, é um grande problema seu. Não discerne a voz de Deus e ainda faz pouco caso. Cristo diz, não é por amor de mim, é por amor de vós. Aí ele vai dizer o porquê isso, verso 31. Agora é o juízo deste mundo. Agora será expulso o príncipe deste mundo. Como eu falei, é um texto muito complexo. Agora minha alma está perturbada, agora é o juízo. O que é juízo aqui? Juízo tem claramente a ideia de tribunal, juiz, advogado de defesa, promotor, testemunha, réu, vítima. Isso é um julgamento, um ambiente jurídico, um ambiente de tribunal. Está aqui, claramente, essa perspectiva é possível. Só que o julgamento que está sendo dado aqui tem uma finalidade última, que é o seguinte:
reorganizar o mundo. Vamos botar ordem nas coisas. É esse o julgamento aqui. Agora as coisas vão ficar em ordem. E aí você vai entender porque a segunda parte desse versículo diz: agora será expulso o príncipe do mundo. Agora vem o juízo. Agora o príncipe do mundo vai ser expulso. Porque o que está sendo considerado aqui é que o príncipe desse século, ele usurpou o lugar que é de Cristo. E Cristo está sendo recolocado no trono. Satanás é um príncipe usurpador, ladrão. Já Cristo, diz o apóstolo Paulo na carta aos Filipenses, capítulo 2, não teve por usurpação o ser igual a Deus. Por quê? Porque ele é Deus, não por usurpação, mas porque é Deus. O que é que está se consumando aqui, meu irmão? O Salmo 2. Eu queria ler com os irmãos aqui mais uma vez, por favor. Salmo 2, versos 2 a 8. Abra comigo. Os reis da terra se levantam e os governos consultam juntamente contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo: rompamos as suas ataduras e sacudamos de nós as suas cordas. Aquele que habita nos céus se rirá, o Senhor zombará deles. Então lhes falará na sua ira e no seu furor os turbará. Eu, porém, ungi o meu rei sobre o meu santo monte de Sião. Proclamarei o decreto. O Senhor me disse: tu és meu filho, eu hoje te gerei. Pede-me e eu te darei os gentios por herança e os fins da terra por sua possessão. Tu os esmigalharás com uma vara de ferro, tu os despedaçarás como a vara, o vaso de oleiro. Agora, pois, ó reis, sede prudentes, deixai-vos instruir juízes da terra. Servi ao Senhor com temor e alegrai-vos com tremor. Beijai o filho para que não se irrite e pereçais no caminho, quando em breve se acender a sua ira. Bem-aventurados todos aqueles que nele confiam. Você percebe que no final do texto aqui do Salmo, o que é dito é que cuidado com a ira de Deus em Cristo. O príncipe do mundo, os príncipes haviam se reunido para tomar o poder. Enquanto isso, Deus ria dessa situação. Então ele vai constituir o seu rei, o seu ungido, hoje. Aqui, hoje não é um dia específico, hoje. Sempre para Deus é hoje. É eterna geração de Cristo. Mas ali a constituição dele como rei, efetivamente. O dia em que ele toma o trono. E Cristo está dizendo: agora, veja, hoje, agora vem o juízo. E quando vem o juízo, ele diz: agora o rei desse mundo vai ser retirado. Volta comigo lá para João 12. Agora será expulso o príncipe deste mundo. Quando agora? Na morte e ressurreição do Senhor. Se isso é verdade, irmãos, quem governa esse mundo é Cristo. E como disse Abraham Kuyper, cada centímetro da criação reclama, Cristo reclama, é meu. Sabe, o governo federal, Cristo diz, é meu. O Congresso Nacional, que você diz, está entregue a Satanás, Cristo diz, é meu. Sabe, o sistema educacional brasileiro fadado ao fracasso, Cristo diz, é meu. Tudo Cristo diz, é meu, é meu, é meu. E Ele governa essas coisas. Só que a solução para o problema dessas coisas, disse o próprio Cristo, não será botando o melhor presidente do mundo no Brasil, os melhores deputados e o melhor sistema educacional. Não, ele diz, veja logo em seguida, e eu, quando for levantado, a todos atrairei a mim.
eu mando em todas as coisas, mas como eu vou resolver o problema? Eu vou morrer e vou ser levantado. Agora faz todo sentido. Lembra o que ele disse na sessão anterior? Se o grão de trigo não morrer, não dá fruto. Cristo estava vivo. Sabe quantas pessoas ele arrebanhou ali para ficarem firmes com ele? Atos 1 diz 120. Ali foi imediatamente depois da ressurreição dele. Desce o Espírito Santo, capítulo 2 de Atos. Primeira pregação, 3.000. 5.000. E aí, só aumentando. E eles vão tomando até os confins da terra. Para que um princípio fique claro. Se o grão de trigo não morrer, não dá fruto. Enquanto Cristo não morreu, a igreja não tomou o mundo. Agora, neste momento, quando o príncipe das trevas está amarrado, como diz a palavra de Deus, do que é que nós temos medo? Está com medo das eleições? De quê? Está com medo de quê? Claro que nós não queremos, de maneira nenhuma, que os bandidos que assaltaram a nossa nação voltem para o poder. E se voltarem, pode ter certeza, é juízo de Deus sobre nós. Mas se voltarem, quer que eu diga mais? Cristo é Senhor sobre a cabeça desses homens. E assim como Ele preservou Israel no Egito, Ele há de nos preservar. Você tem medo? Medo de Lula ganhar? Medo dos deputados serem piores do que hoje? Medo de quê, meu irmão? Cristo tem um cetro nas suas mãos. A igreja enfrentou, não foi um bêbado, cachaceiro e presidiário, não. A igreja enfrentou o Império Romano e venceu. Está pensando que hoje está pior do que naquela época? Hoje é muito melhor. Um velho bêbado cachaceiro, vocês estão com medo dele, é? A gente passa por cima. A igreja, ninguém segura a igreja do nosso Senhor Jesus Cristo. E é claro que você sabe, passar por cima não é com violência, com esse tipo de coisa. A gente passa por cima com o poder da palavra de Deus. Agora, se nós, irmãos, nos encolhermos, começarmos com esse sentimento derrotista, não tem jeito não, estão tomando tudo, estão tomando o Congresso, estão tomando o STF. Aí o teu Cristo não é esse. É o Cristo que está lá, preso na cruz do Calvário, é o Cristo dos romanos. O nosso não. Ele diz, quando for levantado, todos atrairei a mim. 2 sentidos aqui do verbo atrair. Atrair é utilizado esse mesmo verbo algumas vezes aqui no Evangelho de João. E uma das mais enfáticas vezes é quando os discípulos estão lançando as redes e o verbo que é utilizado para puxar a rede é o mesmo verbo que é traduzido aqui por atrair. Então, quem pensa que fulano não vem para Cristo porque ele tem um coração muito duro e nem Deus pode salvar um homem daquele. Atrair aqui, o verbo é puxar. O peixe não tem escolha quando cai na rede. Ele vem querendo ou sem querer. Só que o homem, quando é puxado por Cristo, não é que ele vem sem querer. Até a vontade dele é transformada. Por isso que tem esse primeiro significado, é irresistível a graça. Mas, por outro lado, o sujeito que é atraído por Cristo não quer resistir. Matthew Henry, ele é poético, né? Ele é meio poético, assim. Ele diz umas coisas que
Às vezes eu leio e digo, rapaz, parece que ele passou dos limites, mas depois você percebe que não é. Quando ele começa a falar de atração, ele diz assim, o Senhor, até na forma como ele morreu, ele diz aqui, inclusive o último versículo fala, né, significando que tipo de morte ele havia de morrer. Ele morreu com os braços abertos. O que vai atrair, morre com os braços abertos. Simbolicamente, diz ele, demonstrando a boa fé que Cristo tem em receber os que vêm até ele. Simbolicamente, ele quer atrair, ele chama, e quem chega encontra o Senhor de braços abertos. Braços feridos, ensanguentados, cansados do trabalho, mas sempre, sempre abertos para te receber. Sempre abertos. Você está com o coração perturbado? Você está com o coração cansado? O Senhor, nosso Deus, em Cristo Jesus, na cruz do Calvário, está com o coração e os braços abertos para te receber. Você acha que Satanás governa todas as coisas? Ainda que você diga, não é o Senhor, mas na prática você sabe que você já não tem mais esperança de vitória. Foi ao ser levantado que ele curou as nações. A palavra é essa. Porque o uso do verbo levantar, para quem tem um pouquinho de intimidade com a Bíblia, faz lembrar números. Os homens eram picados pela serpente e o Senhor disse, levanta uma serpente de bronze. É aquele que olhar e crer na serpente de bronze levantada vai ser curado. Os que foram picados pela serpente, pelo veneno do pecado que a serpente ejaculou, eles vão ser curados. O pecado que foi inoculado na tua alma vai ser curado por Cristo. E quando isso acontecer, irmãos, quando isso acontecer, teu coração já não vai se perturbar mais. Você vai estar em paz com o Senhor. E se você, mesmo depois de ter recebido Cristo, ainda tem a alma perturbada, lembre-se desse texto. Não se turbe o vosso coração. Eu já tive a minha alma perturbada. Que o Senhor nos dê a graça, irmãos, de crermos e confiarmos nele. Amém. Nós vamos orar ao Senhor. Obrigado, Senhor, nosso Deus, que nos dá, Senhor Deus, esperança em Cristo Jesus. Mesmo depois, Senhor Deus, de sermos tomados pelo pecado vil, o Senhor nos dá esperança pela morte de Cristo, de sermos novamente colocados, Senhor Deus, no rebanho do Senhor e sermos chamados teus filhos. Tranquiliza, Senhor Deus, a alma do teu povo esta noite. Se eles se perturbaram por conta do pecado, que possam, Senhor Deus, ser tranquilizados pela obra do teu Filho. E que assim, Senhor, atraídos por ti, recebidos de braços abertos, confortavelmente no Senhor, sejamos guardados em Cristo Jesus. Amém.